Tem momentos na nossa vida que a gente olha para determinadas situações, lugares, momentos que nós vivemos, que a gente fala, talvez que Deus não esteja ali nos ajudando, que talvez o lugar que nós estamos não seja um lugar bom, talvez aquele trabalho que nos foi dado não seja o ideal, talvez aquela família que nós estamos não seja a família certa. Talvez a gente possa ter pensado isso em algum momento da nossa vida, ou talvez esteja pensando esse tipo de coisa a respeito do lugar em que Deus nos colocou. Mas nós vamos falar a respeito disso hoje. Eu quero ler com você um texto que está na palavra de Deus, lá em 2 Reis, capítulo 2, segundo livro dos Reis, capítulo 2, apenas alguns versículos. Versículo 19, acompanhe comigo aí na sua Bíblia ou aqui na tela, 2 Reis, versículo 2, a partir do versículo 19, diz assim a palavra de Deus: Os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que esta cidade é bem situada, fala comigo, bem situada, como o Senhor pode ver, porém a água não é boa. Fala comigo, a água não é boa. E a terra é estéril. Fala, a terra não presta. Ele disse: tragam-me um prato novo e ponham nele sal. E eles trouxeram. Então Eliseu foi até a fonte. Fala comigo, fonte. E jogou o sal na água e disse: assim diz o Senhor, tornei saudável esta água, ela não será mais causa de morte, nem de esterilidade. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e Pai, essa é a Tua palavra. Senhor, fala conosco nesta noite, que a Tua palavra que é transformadora, transforme, Senhor, a nossa história, transforme a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus nós clamamos a Ti e já Te louvamos. Amém. Diga amém. Assente-se no seu lugar. Graças a Deus. A cidade era uma cidade boa. Só que naquela cidade que era boa, a água não era boa e a terra não produzia nada. Talvez na nossa vida a gente até olhe para um lugar que a gente está, a gente fala: nossa, esse lugar é tão lindo, é tão bom, mas a água nesse lugar não vai. A terra nesse lugar que eu estou não produz nada. E aqui nós não estamos falando de plantação, de produção agrícola. Nós estamos falando das nossas vidas, do nosso trabalho, da nossa casa e da nossa família. Às vezes a gente pode olhar e falar: isso aqui não dá nada, já deu o que tinha que dar, essa terra já não produz mais nada, já está infértil, essa água aqui não é uma água boa. E é por causa disso que as coisas não estão funcionando. Mas eu quero falar a respeito do contexto, do texto que nós lemos. O que estava acontecendo ali naquele lugar? Aqui, essa terra que é apresentada aqui, é uma cidade que nós conhecemos chamada de Jericó. Fala comigo, Jericó. É essa cidade que eles estão falando aqui, que a cidade é boa, o lugar é bom, mas a água não era boa e a terra não produzia. Então, apesar de ser uma cidade boa, uma cidade bacana, bonita, linda, ela tinha problemas, porque tudo tinha que vir de fora. As coisas boas tinham que vir de fora. A água tinha que ser comprada. A terra não produzia, então os alimentos tinham que ser trazidos de fora. Mas aqui nós estamos vendo um período de transição. Elias estava transicionando ali a liderança para Eliseu. Aqui o profeta já era Eliseu, mas aconteceu aqui pouco antes, que Elias, ele estava andando pelo caminho, o profeta Eliseu estava acompanhando, e Eliseu era aluno da escola de profetas de Elias. Olha isso, Eliseu era aluno dessa escola, e haviam muitos outros alunos, 50 ali, que a palavra de Deus diz que estavam nessa turma de estudos de Elias.
Mas aconteceu que Elias, num determinado momento, ele foi arrebatado aos céus num redemoinho, e a palavra de Deus diz que um carro de fogo separou Elias e Eliseu, e havia uma promessa ali. Eliseu falou assim para Elias: Elias, me dá o dobro daquilo que Deus te deu, me dá o dobro da unção que foi derramada sobre você, me dá o dobro do entendimento, da capacidade, daquilo que Deus entregou a você. Eu quero sobre a minha vida 2 vezes mais. A gente conhece como a unção dobrada, mas aqui nesse momento, a palavra de Deus diz que um carro de fogo separou Elias e Eliseu, e Eliseu estava muito atento ali, Eliseu que era aluno de Elias, e ele olha e vê Elias sendo levado aos céus, e a promessa era que se Eliseu conseguisse ver Elias sendo levado, então Elias daria a ele essa capacidade de alcançar lugares mais longes, fazer coisas maiores. E assim a gente profetiza sobre os nossos filhos, que eles vão mais longe, que eles vão crescer mais, que eles vão desenvolver mais. Isso é o que nós desejamos aos nossos filhos, e é isso que os nossos pais desejavam a nós. É isso que o professor deseja do seu aluno, que o seu aluno cresça mais do que ele. Pelo menos no nosso tempo, talvez da maioria dos que estão aqui, quando nós éramos mais novos, os nossos professores ensinavam coisas verdadeiras e reais na sala de aula. Não é como nos dias de hoje, onde há doutrinação dentro da sala de aula, onde os nossos filhos estão tentando ser alienados dentro da própria sala de aula, onde há baboseiras sendo ensinadas e os professores não querem que os alunos cresçam mais do que eles. Pelo contrário, os professores querem que os alunos fiquem com chapéu de burro para o resto da vida. Hoje nem se usa mais esse tipo de coisa, mas no nosso tempo, no tempo da maioria dos que estão aqui, talvez você tenha visto alguém usando o tal do chapéu de burro. Quantos viram isso? Tem algumas pessoas, eu vi na minha sala. Mas Elias, um bom professor e um profeta de Deus, ele desejava que os seus alunos crescessem, e ele desejou que Elias realmente fosse mais longe. Era o desejo do coração de Elias, e o desafio foi lançado. Elias viu, Eliseu lançou a capa dele do redemoinho que ele estava sendo levado. Eliseu tomou da capa, e ele tomou, na verdade, não foi de um pedaço de pano que talvez ali, naquela capa, tinha uma unção especial, não, mas aquela capa significava que ele tinha uma autoridade sobre ele. E então ele seguiu o rumo, e ali Deus começou a usar ele de formas maravilhosas. Mas aqui, pouco antes desse texto que nós lemos, os 50 alunos profetas, eles falam para Eliseu: Eliseu, nós vamos procurar Elias. Vai que o vento levou Elias para trás dos montes e jogou Elias lá em algum lugar. Nós vamos procurar Elias, porque Elias é o nosso líder. Eliseu falou: olha, Elias já foi para os céus. Elias já foi para os céus, agora nós vamos tocar a vida para frente. Nós vamos continuar o trabalho, nós vamos fazer mais do que Elias fez. Mas eles insistiram, não escutaram Eliseu. Eliseu falou: então vocês vão, procurem Elias então. A palavra de Deus diz que eles ficaram 10 dias, irmãos, 10 dias, procurando no meio das terras, no meio das florestas, no meio do mato, procurando Elias, se Elias não tinha sido jogado pelo redemoinho em algum lugar. E não foi achado em lugar nenhum. Então eles perderam 10 dias da vida deles por causa de teimosia. Fala comigo, teimosia. Isso trava a vida das pessoas, irmãos. Como trava? Então eles demoraram 10 dias para entender que ali a autoridade que estava sobre Elias, agora já estava sobre a vida de Eliseu. Mas Eliseu precisou deixar eles irem, deixar eles ficarem lá procurando, caçando, se debatendo no meio do mato, comendo poeira, para procurar um Elias que não existia mais. E eles ficaram lá. Então eles voltaram com o rabinho entre as pernas e falaram: olha, Eliseu, Elias foi para o céu mesmo, a gente devia ter ouvido você antes, e agora vamos seguir em frente. E então Eliseu entra nesse texto aqui,
Mas antes disso ele fala assim: eu não falei para vocês? Eu não te disse? Às vezes, irmãos, na nossa vida, a gente avisa, a gente emite alertas, a gente quer o bem das pessoas, e a gente vai alertando, vai falando, vai orientando, e as pessoas, às vezes, elas não querem ouvir, elas querem procurar Elias, elas querem ir atrás daquilo que não existe mais, elas querem ir talvez atrás daqueles movimentos, daqueles sinais que tinham, porque é daquela forma que a coisa funcionava, era Elias, mas elas não encontram, e aí elas voltam, e às vezes dá vontade de falar: não falei para você? Eu não te disse? Não é assim que às vezes a gente se comporta, irmãos? Não é assim que às vezes um pai e uma mãe se comporta diante de um filho que está ali, teimoso, 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 a gente deixa, porque assim, não ouve, às vezes só gastando tempo, só quebrando a cara para poder ouvir e voltar, e aí as coisas começam a andar para frente, mas é perder tempo, é perder um tempo precioso. Aqueles 50 alunos, profetas, perderam um tempo valiosíssimo, que eles podiam estar caminhando adiante. E então, Eliseu entra nesse texto, que eles ouvem ali falar da cidade, que a cidade era muito boa, mas que a água não era boa, e que a terra não produzia muito bem, porque a água não colaborava. Então Eliseu, ele opera um grande milagre através do Senhor, e ele fala: me tragam um prato novo. Fala comigo: prato novo. Coloquem sal no prato. Fala: sal. São elementos essenciais nessa história, que passam despercebido, irmãos. E ele pega esse prato, com esse sal, ele leva até a fonte das águas, ele derrama lá o sal, e ele declara ali que aquela água, a partir daquele momento, se tornaria uma boa água, a terra seria produtiva. Por quê? Por que que era tão necessário que aquela terra fosse uma terra boa, que aquela água fosse uma água boa? Porque Jericó ia se tornar o lugar da escola de profetas. Eliseu estava instalando ali a escola de profetas, que ele seria o professor, que ele daria aula, que ele ensinaria as pessoas a crescerem na presença de Deus. Então, para que as pessoas crescessem ali na presença de Deus, antes disso, aquela terra precisava produzir, aquela água precisava estar sarada, porque senão eles não iriam querer ficar naquele lugar, porque ia dar trabalho demais ficar ali. Mas, depois de Eliseu formado, Eliseu crescido, tendo entendimento, tendo sabedoria da parte de Deus, então ele executa isso, mesmo com os seus alunos, os profetas ali, que seriam seus alunos a partir de então, temerosos, mas entendendo que a transição era necessária, que a partir daquele momento já era Elias, então ele pede ali pelo prato e pelo sal. Deus, ele não usa coisas velhas, coisas usadas, ele usa o novo. Por isso que Elias pediu um prato novo, porque Deus, ele quer renovar a sua vida antes de usar a sua vida. Ele quer que você seja um vaso novo antes de derramar algo dentro de você, antes de te usar como um instrumento na presença de Deus. Por isso o prato novo. E o sal? O sal está fácil, irmãos. Sal da terra, é aquilo que dá sabor, aquilo que transforma. Agora pega um alimento, faz um feijão daqueles bem caprichado, irmãos. Pastor, vai dar fome. Você, chegando em casa você come, mas se alimenta da palavra agora. Faz aquele feijão maravilhoso, bem feito, caprichado, e esquece de pôr sal. Não vai ficar legal, fica faltando alguma coisa. A gente fala que não é que está faltando sal, mas está sem sabor. Não é assim? O sal não é para salgar, o sal é para dar sabor. A palavra de Deus diz que nós somos sal da terra, e se nós somos sal da terra, não é para salgar a terra, é para dar sabor, para transformar. Fala comigo: transformar. Deus usa as nossas vidas para que outros sejam transformados. Nós somos sal, não é para salgar, porque quando salga, é porque foi demais. Não é assim? Quando a gente põe sal demais,
a gente fala assim, salguei. Foi um pouco além, passou do ponto, a mão passou um pouquinho. Irmãos, eu tenho uma medida, eu faço comida em casa com o maior prazer, eu amo cozinhar, eu louvo a Deus que eu posso ter tempo de cozinhar na minha casa, e é aqui sal grosso, numa panela de arroz, um punhadinho, uma medida certinha aqui do tamanho do miolinho da minha mão, vai na panela, medida perfeita, glória a Deus por isso, fica bom. Feijão tem a medida certa, a carne tem a medida certa, tudo aqui na mão. Mas só que quem é cozinheiro, quem é cozinheira aqui sabe, leva tempo para aprender, leva ou não leva? Erra o arroz, põe de mais, põe de menos, parece que está virando um arroz doce, depois parece que está virando um negócio que é para comida para dar para cavalo, tão salgado que é assim ou não é, irmãos? Mas tem uma hora que a gente acerta, e quando a gente aprende, quando a gente acerta, aí a gente não erra mais, a gente só segue em frente. Então, Eliseu, ele pede ali, um prato novo, e sal nesse prato, porque nós vamos lá na fonte. Eliseu podia ter jogado sal em qualquer lugar daquele riacho que passava por ali, qualquer lugar, mas Eliseu, ele foi na fonte. Fala comigo, fonte. Lá na raiz, lá onde a água brotava da terra, lá onde a água saía da terra, Eliseu foi lá para despejar o sal, para jogar o sal. Irmãos, na nossa vida, quando a gente olha para esses problemas, quando a gente começa a ver coisas infrutíferas, quando a gente começa a observar que a terra não dá nada, que a água não está boa, que o nosso olhar já não está bom com as coisas que estão ao nosso redor, não adianta a gente acertar pelo caminho, nós precisamos procurar a raiz, a origem, a fonte, lá o início. Onde é que começou esse problema? Onde é que meu olhar começou a ficar deturpado? Onde é que os meus pensamentos começaram a ter uma transição? Onde é que o meu olhar começou a ver algo que foi precioso que Deus me deu, e eu comecei a olhar aquilo com um olhar que não era tão bom? É igual num casamento, o homem olha para a mulher olha para o homem e fala assim, isso aqui, não é o que eu queria, mas já está, 1000 anos junto, mas lá no passado olhou com bons olhos, olhou com um olhar apaixonado, com um olhar que piscava estrelinha até, era tão bonito, tão lindo, tão linda. O que mudou? Porque mudou, ao longo da vida muda, mas o olhar não era por aquilo que estava por fora. A essência, a fonte, a raiz é que precisa ser tratada. Nós precisamos tratar os problemas lá na raiz, lá na raiz. Um dia, um senhor de idade, um senhor com seus 80 e poucos anos, falou para um neto a respeito de um bisneto. Falou para o neto assim, ele que havia criado, esse senhor havia criado o neto, e ele viu o bisneto pequenininho, menino assim de 2 para 3 anos de idade, chutando a canela da mãe, sabe aquelas crianças birrenta? Conhece criança birrenta? Quem conhece criança birrenta? Vai, levanta a mão. Isso, ficou fácil. E esse bisavô desse netinho viu, desse bisneto viu, essa criança birrenta, e falou para o neto dele, que já era um adulto, pai, falou assim, olha, o mal, a gente não corta nos galhos, o mal a gente corta na raiz. Aquela criança, na próxima birra que ela teve, o pai pegou, levantou e deu uma cintada na bunda. Aí aquela criança birrenta falou assim, não doeu. Irmãos, sabe naquela época lá atrás, em que dava cintada na bunda de criança? Hoje essas coisas não acontecem. Mas, e aí aquela criança falou, não doeu. Aquele pai deu a segunda, deu a terceira, quando foi dar a quarta, o filhinho, pelo amor de Deus, não bate mais, eu nunca mais vou fazer coisa errada. Aquela criancinha, era esse pastor que vos fala, criança birrenta, chutava a canela da mãe, desobedecia o pai, fazia peraltice, era eu, e era o meu pai e o meu bisavô, cruel, mas cortou o mal na raiz, é na raiz que precisa ir.
Fala para quem está do seu lado, é na raiz. Não adianta podar o galho do espinheiro, irmãos, não funciona. Não tem resultado. O espinheiro só vai ficar mais forte. É lá na raiz. Eliseu foi na fonte e jogou o sal. Mas espera aí, pastor. Se eu for numa fonte de águas amargas e jogar sal, a água vai se tornar boa? Não. Não. O sal não vai fazer nada, irmãos. Mas só que Deus mandou Eliseu agir dessa forma, porque na palavra de Deus tudo que está escrito é para nossa aprendizagem. É para nós aprendermos algo, para nós vivermos algo. O sal que foi jogado naquela terra, somos nós, naquela água, somos nós, que dá sabor, que muda a história, que transforma. Aquelas águas foram transformadas, aquela cidade inteira se tornou frutífera, produtiva. Aquele povo que estava ali, aqueles profetas que estavam ali, cresceram, se tornaram os futuros profetas de Israel, que conduziram o povo de Deus no caminho certo. Irmãos, às vezes a gente não entende as coisas que a gente faz, as pessoas que cruzam o nosso caminho, mas lá na frente, quando a gente observar os resultados, nós vamos saber que Deus estava conduzindo as nossas vidas, que Deus estava nos guiando e nos orientando. Mas Eliseu não pegou um punhadinho de sal e jogou. Quando nós vamos na história e nós buscamos o texto diz que Eliseu, ele jogou o sal na totalidade. Fala comigo, todo o sal. Não ficou nada faltando. E a totalidade do sal, se nós somos sal, quer dizer que nós precisamos ser entregues na totalidade. A nossa vida diante de Deus precisa ser colocada na totalidade. Não é um punhadinho, não é uma pitada, não é um pouquinho. Nós precisamos estar na totalidade, derramados para que vidas sejam transformadas. Pastor, então através de mim vidas serão transformadas? Sim, primeiro a sua. Fala comigo, primeiro a minha. É a nossa vida que é transformada em primeiro lugar. Nós somos cuidados em primeiro lugar, e através de nós outros serão cuidados, outras vidas serão cuidadas, outras pessoas serão alcançadas. Mas a partir daquele ato, a partir daquelas palavras, e olha o que Eliseu disse: assim diz o Senhor, porque Deus estava mandando: tornei saudável esta água, ela não será mais causa de morte, nem de esterilidade. A água não era só ruim, quem bebia dela morria, era péssima para a saúde, mas Deus transformou, aquela água passou a ser uma água que poderia ser bebida, que poderia ser tomada, que poderia ser ingerida. Aquela água foi transformada, e a água, quando ela é transformada, irmãos, ela serve para muitas coisas, e nós sabemos o quanto a água é importante. Nós vivemos numa cidade em que há poucos anos atrás viveu falta de água. Eu não sei se você teve que revezar no banho, tomar banho dia sim, dia não, você não precisa falar a respeito disso, mas eu tenho certeza que muitas, se não todas as famílias da cidade, passaram necessidades terríveis no tempo da seca, passaram por momentos difíceis, faltava água num bairro, faltava água no outro, escassez. Irmãos, é só fechar a torneira, deixar de abrir a torneira, a gente já acha que o mundo vai acabar, porque a água precisa para tomar banho, a água precisa para fazer comida, para beber, para um monte de coisa. Outro dia a gente foi dar banho nas crianças, tinha acabado a água. Não tinha acabado a água, eles estavam fazendo um pequeno reparo lá, foi coisa de 10, 15 minutos, irmãos, mas eu já entrei em desespero, eu falei, como é que eu vou dar banho nas crianças? Meu Deus do céu, lá vou eu comprar água mineral para dar banho nas crianças. Santo Deus. Mas não, aí depois falou, não, é só um reparo, é rapidinho, daqui 15 minutos está de volta. Eu falei, graças a Deus. Irmãos, a água faz falta demais, mas quando nós temos água em abundância, às vezes, aquilo que é abundante, a gente normaliza, a gente coloca como comum, algo que talvez nunca vá fazer falta. Ah, irmãos, talvez alguém aqui possa pregar uma peça na sua casa lá um dia, fechar o registro lá do lado de fora, só para você tentar abrir a torneira e não sair uma água e você sentir a falta. Quando a gente sente uma falta,
a gente sabe o valor que tem. Quando a gente sente a falta daquilo que talvez era comum, era abundante, tinha à vontade, aí a gente então descobre a importância daquilo na nossa vida. Não é assim, irmãos? É ou não é? Então nós precisamos olhar com bons olhos. A água é para saciar a sede, a água é para regar a terra, a água boa. E a água boa nesse lugar, irmãos, a água boa para você hoje. Nós cantamos aqui que nós queremos beber da água dele, nós queremos saciar a nossa sede com a água que ele nos dá. Nós vamos servir água hoje, mas a água que será servida é apenas água. Mas só que quando nós bebemos, nós entendemos espiritualmente que é a água que vem dos céus, o próprio Jesus derramando sobre nós, entrando em nossas vidas e sarando tudo que precisa ser sarado, transformando tudo que precisa ser transformado. E o sal, você é o sal dessa água, você é aquele item que faz a diferença, que vai ser transformado e vai transformar vidas. Em nome de Jesus, essa água, quando entrar em você, vai te transformar, vai te renovar, vai te fortalecer, e você será bênção, abençoado, por onde você for, e vidas serão alcançadas, serão tocadas, através da sua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Você crê nisso? Você vai ser a diferença, você será diferente, em nome de Jesus.